Pois bem, pessoal, vamos começar então agora o teorema sobre limites e funções, tá? Nós temos alguns teoremas aqui e nessa primeira parte da lousa vou mostrar 7 teoremas. Um pouco mais aqui só falando sobre teoria, né? Mas logo nós vamos ver exercícios sobre prática disso daqui. Mas é muito tranquilo, viu? Vamos começar então falando sobre o teorema do limite 1. Se eu tenho duas constantes quaisquer, m e b, então, se m e b são duas constantes quaisquer, constante é aquele valor que não muda. Por exemplo, o número 5. 5 é uma constante, 5 é 5. Tá? X, y, z, isso aí são variáveis, porque você pode colocar valores dentro de x, y, z, por isso que chama-se variáveis. Então vamos lá. Se eu tenho o limite de m vezes x mais b, o x ele tende a a no seu limite. Então vai ficar o quê? O x no limite vai tender a vai ficar m de a mais b, m de a mais b. Vai, que seja 2 aqui. Então no limite x tende a 2, vai ficar m vezes 2, né? Mais b, m vezes 2 no caso, mais b. Fica assim. Teorema do limite 2. Se eu tenho c, uma constante, então para qualquer número a que eu tenha, tá? Qualquer valor que x tenda a, não importa, sempre vai dar c como resposta. Limite de 5, x tendendo a 2, tá? Vai dar 5 é 5, 5 não vai virar 2, tá? Não é 5 vezes x, x tende a, x tende a 2, 5 vezes 2, aí vira 10. Não, se aqui é uma constante, você não tem que fazer. Constante é constante como resposta, não importa para que valor o x tenda. Teorema do limite 3. Se limite de x tendendo a minha função é essa. Então, no lugar de x, limite de x para x tendendo a a. Se o x tende a algum valor, então esse valor de x vai ser substituído por a, no seu limite. Tá? Então vai ficar limite de a. Então vai ficar com resposta como a. Então se x tende a a, o x vale a. Tá? Então se x tende a 2, no lugar de x põe 2. Tá? Então seria a resposta 2 aqui. Teorema do limite 4. Tem duas funções agora. Vou chamar uma função de f de x e a outra vou chamar de g de x. Só para diferenciar. Podia chamar de f1 e f2 aqui no caso. Tá? Mas tudo bem. f de x e g de x, o autor, Leitold. Se eu tenho uma função f de x qualquer aqui, tá? Uma função qualquer, onde x tendendo a a, isso aqui, quando você substituir o a nessa função, vai me dar uma resposta única. Vai dar um, sei lá, 30. Vai dar um L como resposta. E se eu pegar nessa outra função, que é diferente dessa f de x, se eu pegar essa g de x, e o x também substituir pelo mesmo valor de a, que eu falei, quando eu falei aqui? Era 30. Isso aqui eu falei, vai, que dá 20. Tá? Quando o x tendendo a a, se eu substituir o a aqui dentro, nessa função hipotética, vai dar uma resposta um 20. Então, se eu somar as duas ou subtrair as duas, é a mesma coisa que somar a resposta dessa com a resposta dessa, ou subtrair a resposta dessa com a resposta dessa. Então, seria, sei lá, 30 mais 20, ou 30 menos 20, isso aqui, se eu somasse ou subtrair essas duas funções. Então, na verdade, elas estão separadas, e aqui eu estou somando, ou estou juntando elas, né? Uma soma com uma subtração. Então, o limite da primeira função mais a segunda função, ou a primeira função mais a segunda função, com x tendendo a a, vai ser a mesma coisa que resolver elas separadamente e depois comparar as respostas, dá na mesma. Então, L mais ou menos M. Teorema do limite 5. Se eu tenho uma função, f1 aqui, vai dar uma resposta, L1. Uma segunda função, vai dar uma resposta aqui, L2. Tudo com x tendendo a A, tá vendo? Tem duas funções diferentes. Aqui, em vez de escrever f de x e g de x, né, ele colocou f1 e f2. São maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Então, o que acontece? Se a primeira deu uma resposta aqui, a segunda uma resposta aqui. E aí você vai tendo não só duas, né, mas várias. Então você vai ter, sei lá, várias funções aqui te dando várias respostas separadas. Você pode juntar tudo e ver quanto que dá. Então eu vou pegar a primeira, mais a segunda, mais até quantas tiverem. Então, no limite, pegando a primeira função, mais ou menos, né? A segunda função, vai indo até quantas funções você tiver. Aqui no caso eu tenho aqui, ó, a anterior eu tenho duas, né? Então, peguei a primeira mais a segunda, ó. Primeira mais a segunda. Aqui são várias, não. O teorema do limite 5 é uma consequência do teorema do limite 4. Tá? Então, eu tenho aqui várias funções, então vai ser a resposta da primeira, mais a resposta da segunda, ou menos, né?
Vou colocar menos aqui também, né? Esqueci aqui. Tudo bem? Tudo com x tendendo a A. Mesmo A, claro. Tem que ser o A para todos. Tem que tender para o mesmo. Teorema do limite 6. Se eu tenho uma função qualquer, limite de f de x com x tendendo a A vai dar um L, e o limite de g de x com x tendendo a A vai dar um M, parecido com as duas aqui, né? Com a 4 e com a 5. Então, se eu fizer a multiplicação delas, tá? Juntas, vou até colocar um colchete aqui, é a mesma coisa que eu pegar a resposta da primeira e a resposta da segunda e multiplicar. Não é mesmo? Tudo bem? Então, eu tenho a primeira mais a segunda, vezes a segunda. Então, vai ser a resposta da primeira vezes a resposta da segunda. É consequência isso, né? Teorema do limite 7. Tá vendo? Isso aqui é mais tranquilo do que aparenta. Se eu tenho o limite de f de x, f de 1, né? Limite de f de 1 de x tendendo, vai dar um L1, com x tendendo a A. Limite de f de 2 com x tendendo a A vai dar uma resposta diferente aqui, uma outra resposta, L2, tá? E aí eu vou indo até que eu tenho limite de f de n aí, de x tendendo sempre a A, né? Vai dando uma outra resposta, L1, L2, L3, L4, Ln. Então, quantas respostas você quer? Se eu tenho todas elas separadamente, se eu juntar tudo aqui, ó, fazer a primeira vezes a segunda vezes a última função, se eu fizer essa multiplicação da função, vai dar uma outra função, né? E essa função resultante eu substituir por A, é a mesma coisa que pegar a primeira, é a mesma coisa que pegar a segunda, é a mesma coisa que multiplicando, né, cada um deles. Então, se eu pego duas funções separadas, tá? Elas estão multiplicando. Caiu aqui. Separadamente. Se eu multiplicar elas, eu vou gerar uma outra função. Tá? Essa outra função, se eu substituir o x tendendo a A nessa outra função resultante, vai me dar a resposta, é a mesma coisa que eu pegar cada uma delas. Por exemplo, f de x, aqui é x, aqui é x e aqui é, sei lá, y, né? Então vai ficar 2 aqui, então vai ficar x tendendo a A, aqui não posso falar y, tem que falar um 2x aqui, né? X, 2x aqui, então eu vou ter x vezes 2x e vou ter 2x quadrado, tá? Então é a mesma coisa, se eu tenho uma função que vale x e outra que vale 2x, se eu multiplicar essas duas funções, x vezes 2x, vai dar uma função 2x quadrado. E eu posso substituir esse a aqui valendo o quê? Sei lá, 3, tá? Aí vai dar o que está dizendo aqui. Por exemplo, se essa primeira aqui vale x, aí essa outra função vale 2x. Então vamos substituir esse x aqui por 3. Então vai ser 3, e aqui 2 vezes 3, 6. Né? Vai dar 18, por exemplo. Mas se eu pegar e fundir essas duas aqui, vai multiplicar 2x quadrado, vai dar 2x quadrado. Essa aqui é a resposta disso daqui, ó. Substitui então por 3 aqui. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. É isso que eu estou te falando. Se eu tenho duas funções separadas e você acha a resposta de uma, acha a resposta de outra, é a mesma coisa que eu fundir essas duas aqui, fazer a operação aqui ó, de vezes, vai me gerar essa, que é a mesma coisa que eu substituir diretamente nessa. Tá? Que vai me dar 18. Ou separadamente, vai dar 18. É isso que ele está falando para tudo aqui. Tá? Estou falando aqui aleatoriamente que para dar alguma coisa, para não deixar tão teórico. Mas nós vamos ver isso aqui na prática, você vê que é fácil. Tá bom? Vou colocar mais um pouquinho de teorema aí que já está acabando. Tá? E depois nós vamos para as práticas.